Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos terminar o livro 1 de Ciências. Nós vamos começar a nossa aula corrigindo a tarefa de casa da aula passada, que foram as páginas 141 e 142. As características dos materiais. Exercício 1. Observe as imagens a seguir e escreva o nome dos materiais com os quais os objetos foram feitos. Então, as latinhas foram feitas de alumínio, as panelas foram feitas de aço, o vaso foi feito de argila, as garrafas foram feitas de vidro, a caixa foi feita de madeira e a revista foi feita de papel. Exercício 2. Desembaralhe as letras para completar o nome da característica de cada material. Então, aí na primeira coluna estavam os materiais e na segunda coluna estavam as características dos materiais. Essas características estavam com as letrinhas todas embaralhadinhas. Vocês tinham que desembaralhar para descobrir. Então, a madeira, ela é opaco. O vidro é transparente. O aço é resistente. O alumínio é maleável. A argila é maleável também. E o papel é flexível. Página 142, fábrica de brinquedos. Exercício 1. Observe a imagem e responda. Letra A. Quais objetos você consegue identificar na imagem? Escreva as respostas nos balões correspondentes acima. Então, era para escrever o nome dos objetos. Eu vi que algumas crianças escreveram o material, mas é para escrever o nome dos objetos. Então, ali no primeiro balãozinho, palito ou palito de sorvete. Ali no segundo balãozinho, colher ou pazinha. Ali no terceiro balãozinho, elástico ou cordão. E aqui no último balãozinho, no balãozinho ali embaixo, caixa ou embalagem.
Letra B. Qual brinquedo foi construído reutilizando esses objetos? Então, qual brinquedo foi construído reutilizando esses objetos? Teve gente que respondeu barco, teve gente que respondeu navio, teve gente que respondeu submarino. Qualquer resposta dessas está correta, porque cada um tem um paradigma. Cada um vê o objeto, vê o brinquedo de uma forma, correto? Letra C. Você acrescentaria algo a esse brinquedo? Se sim, desenhe sua resposta na imagem. Eu vi que teve uma criança, se eu não me engano foi o Otávio, ele acrescentaria um motor a esse brinquedo. Legal, né? Letra D. Os objetos que compõem o brinquedo podem apresentar riscos se não forem utilizados da maneira correta. Converse com seus colegas sobre os perigos que esses objetos oferecem. Então, na última aula, eu expliquei que para fazer esse brinquedo, para cortar a caixa, precisou usar uma tesoura e que o ideal fosse que se usasse uma tesoura sem ponta. E nós conversamos também que por esse objeto ter peças de madeira e de papel, nós não poderíamos colocar esse brinquedo perto do fogo, porque a madeira e o papel pegam fogo muito fácil. Agora, voltem para a página 125. Confira no quadro a seguir algumas dicas de segurança recomendadas pelo Inmetro aos fabricantes de brinquedos. Então, vamos ver os cuidados necessários para a fabricação de brinquedos. Não devem ter pontas ou extremidades cortantes. Não podem ter partes ou peças pequenas que possam ser engolidas acidentalmente. Não podem ser fabricados ou pintados com material tóxico. Página 126, aplicando a ciência. Para saber se um brinquedo é seguro, o Inmetro aplica alguns testes que são chamados de ensaios. A seguir, estão descritos os principais ensaios. Impacto ou queda. Testa se, ao cair ou sofrer um impacto, o brinquedo se quebra, dando origem a partes pequenas, cortantes, pontas agudas ou algum mecanismo interno que possa ferir a criança. Mordida. Avalia se, ao ser mordido por uma criança, o brinquedo gera partes pequenas,
cortantes ou pontas perigosas. Tração. Verifica se o brinquedo gera pontas perigosas e se a criança pode cair sobre elas quando o brinquedo é tracionado, ou seja, puxado, arrastado ou movimentado. Químico. Analisa a presença de elementos que podem ser prejudiciais à saúde do corpo. Inflamabilidade. Verifica se o brinquedo pega fogo facilmente e se o fogo pode se espalhar, caso ela passe perto das chamas com o brinquedo. Ruído. Verifica se o nível de ruído do brinquedo, ou seja, o barulho que ele faz, está dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, resumindo, antes do brinquedo chegar lá nas lojas de brinquedo, eles passam por testes, por ensaios feitos pelo Inmetro. Esses ensaios vão verificar se o brinquedo é seguro, se o brinquedo pode ser vendido nas lojas. Então, lembrem-se, antes de comprar um brinquedo, verificar se ele tem o selo do Inmetro. Página 127 é uma sugestão de atividade. Quem quiser e quem puder fazer, legal. Mas quem não puder fazer, não tem problema. Combinado? Interação. Agora que você já conhece os materiais e suas características, chegou a hora de construir brinquedos. Para isso, com a ajuda dos colegas ou da família, utilize os objetos que sua turma reuniu e use a imaginação para transformá-los em um novo brinquedo. Quando terminar, desenhe o brinquedo ou cole uma foto dele no espaço a seguir. Então, quem quiser, quem puder inventar um brinquedo utilizando peças velhas ou objetos recicláveis e transformar em um brinquedo, depois tira uma foto ou desenha esse brinquedo aqui no quadro em branco. Lembrando que é uma sugestão de atividade. Assim como a reciclagem, a reutilização de objetos e materiais ajuda a preservar os recursos naturais. Aproveitar os dois lados do papel, preferir copos e canecas que não sejam descartáveis e utilizar sacolas retornáveis. São algumas atitudes que garantem a sobrevivência do nosso planeta. Então, quanto menos lixo a gente gerar nas nossas casas, melhor para o planeta. Então, evitem usar
copinhos descartáveis, copinhos de plástico. Usem copos de vidro, canecas de louça. Quando forem desenhar, usem os dois lados do papel, a frente e o verso, ao invés de usar duas folhas, para economizar, para não gastar papel à toa. E outra dica muito valiosa e muito importante, para quem puder, para quem quiser, quando for ao mercado, levem sacolas grandes ou caixas de papelão para colocar as compras, para evitar de usar tantas sacolinhas de mercado, sabem? Aquelas de plástico pequenininha, para evitar usá-las. Combinado? As páginas 128 e 129 são tarefa de casa. Eu vou explicá-las e nós iremos corrigi-las na próxima aula. Mãos à obra. Exercício 1. Você aprendeu que alguns materiais, como o plástico e o papel, podem ser transformados em brinquedos. O que podemos fazer quando reciclamos ou reutilizamos esses materiais? Escreva 3 brinquedos que podem ser feitos com cada um deles nos quadros a seguir. Então, aqui, nesses balõezinhos laranjas, vocês vão escrever 3 brinquedos feitos com plástico. E nos balõezinhos azuis, vocês vão escrever 3 brinquedos feitos de papel. Página 129, exercício 2. Observe a imagem a seguir e responda às perguntas, assinalando com um X a resposta correta. Então, observem aí a imagem desse brinquedo. Letra A. De qual material o brinquedo foi feito? De plástico, de madeira ou de papel? Assinalem com um X a resposta correta. Letra B. Qual a principal característica do material usado para construir esse brinquedo? Então, qual é a principal característica do material usado para construir esse brinquedo? É um material resistente? É um material transparente ou é um material maleável? Marquem com um X a resposta correta. Letra C.
Esse material é inflamável, ou seja, pode pegar fogo facilmente, assim como o papel. Quais são os outros perigos que os materiais podem oferecer se não forem usados corretamente? Os materiais inflamáveis podem nos cortar. Os materiais como o vidro podem pegar fogo facilmente. Alguns materiais podem ser tóxicos e nos causar algum mal se forem colocados na boca. Então, marquem a alternativa correta. Nós faremos a correção na próxima aula, na próxima quinta-feira.